Olá, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos à edição desta terça-feira, dia 29 de maio, do nosso TJ Regional, que destaca para você. Tentativa de homicídio no Paravoá, com 2 feridos à bala. Rixa familiar deixa 1 morto no Beira-Rio. Fake news leva 5 para cadeia. Esse é o nosso TJ Regional, já está no ar. Descubra seu talento e construa o seu futuro através da primeira feira de profissões aqui em Tucuruí. É isso mesmo, a Feira das Profissões acontece amanhã no Tucuruí Shopping e a gente conversa agora com a professora Cláudia Girardi para trazer todos os detalhes. Professora, explica pra gente qual é o objetivo dessa feira. Essa feira é uma reunião das 3 universidades públicas aqui do município, o EPA, o FPA e FPA. O objetivo principal é a exposição dos cursos de ensino superior que existem aqui no município. Nós convidamos todos os alunos do ensino médio, todos os alunos também de fundamental, os alunos interessados de toda a região aqui do Lago, da região de Tucuruí e do Lago, para que participe, porque vai ser momento de nós divulgarmos os nossos cursos, para que o acadêmico, o aluno, ele possa ver qual é a sua preferência, qual instituição ele quer estudar, né? Então, o objetivo maior é esse, a apresentação dos cursos de ensino superior, o aluno que já está inscrito no Enem, né, ele possa, no momento da sua dificuldade de escolha, ele ter uma opção com essa feira, nesse momento, né, de saber quais os cursos essas instituições têm para oferecer. Ok, então não esqueça, é amanhã a partir das 9 horas da manhã no Tucuruí Shopping, primeira feira de profissões. Vamos conferir agora as ofertas do Armazém Paraíba aqui em Tucuruí. Hoje vamos destacar os principais produtos da campanha de fim de mês em clima de Copa do Mundo aqui do Departamento de Móveis do Armazém Paraíba. Você vai encontrar armário para cozinha, sofá, rack, estante, conjunto de mesa, tudo para sua casa. Hoje você encontra guarda-roupa a partir de R$ 599 à vista. Você encontra sofá mais chaser por apenas R$ 699 à vista. Aqui no Armazém Paraíba também tem eletrodomésticos com preços promocionais. Está chegando o final do mês e o Armazém Paraíba já está em clima de Copa, com televisão de LED com o menor preço da cidade. Hoje você vai encontrar televisão de LED com entrada USB, entrada HDMI, resolução em HD por apenas R$ 799 à vista e lindos outros modelos também de televisão de LED, 32 polegadas, 49 polegadas, e você ainda pode parcelar no crediário próprio da loja. E sem falar também nos lindos modelos de som, caixas amplificadas, DVD, que temos também no Armazém Paraíba para você, claro, mobiliar sua casa. Então aproveite para você vir no Armazém Paraíba e comprar esses lindos móveis eletrodomésticos para sua casa. Sem contar também que você vai encontrar lindos modelos de liquidificador a partir de R$ 69,90, ventiladores a partir também de R$ 69,90. Você encontra também sanduicheiras a partir de R$ 49,90 no Armazém Paraíba. Então aproveite, venha para o Armazém Paraíba, é a loja que é sucesso em qualquer lugar. 5 pessoas foram presas acusadas de participar de uma organização que criava as famosas fake news aqui em Tucuruí. Com o avanço tecnológico, está cada vez mais fácil falsificar áudios e vídeos. Nos últimos anos, houve um aumento significativo de notícias falsas e vítima das famosas fake news. Ângela Sara, repórter e apresentadora, relata que já sofreu pelo menos 3 ataques. Já foi a 3ª vez que eu fui vítima de fake news. Na verdade, é uma situação constrangedora, né? Porque até que você vai correr atrás do seu direito e provar que isso não é verdade, já viralizou em grupos de WhatsApp, em Facebook. E assim, de qualquer forma, a sua imagem, a partir do momento que é publicada uma notícia falsa sobre você, muita gente já viu, muita gente já lhe julgou por isso, sem sequer saber a veracidade dos fatos, né? Diante dessa situação, como lidar, assim? A gente fica numa situação complicada, mas eu fui atrás dos meus direitos. A primeira coisa que eu fiz foi até a delegacia, registrar o BO, né, contar como é que foi a situação, recolhi prints de grupos de WhatsApp, prints de Facebook, que foi isso que foi me recomendado pelo advogado. Nisso eu fiz o primeiro procedimento, que foi a ocorrência, né, para entrar com processo criminal. Depois procurei o advogado para entrar com processo cível, que é a indenização por danos morais. Em Tucuruí, no sudeste paraense, as notícias falsas também eram usadas para atacar até mesmo os poderes do Estado.
De acordo com o delegado Rômel Souza, após 6 meses de investigações, a Polícia Civil descobriu uma associação criminosa especializada na criação e divulgação das chamadas fake news, na cidade e na região do Lago. Um balanço muito positivo, foram expedidos pela Justiça de Tucuruí 13 mandados, entre mandados de busca e apreensão e mandados de prisão, e hoje, nessa segunda etapa da Operação Último Sorriso, todos os mandados, 100% dos mandados foram cumpridos. Parte deles aqui em Tucuruí e parte deles na região metropolitana de Belém e cidades vizinhas. E quais foram os alvos e como que funcionava essa associação? Os alvos dessa investigação são pessoas diretamente relacionadas à produção e divulgação das chamadas fake news, que nada mais são do que matérias falsas que circulam, que são produzidas de maneira criminosa e que circulam na internet com fins dos mais diversos possíveis, desde causar instabilidade social na cidade, até a movimentar eleições de poderes públicos, denegrir imagens de pessoas. Hoje, a Polícia Civil deflagrou a segunda fase da Operação Último Sorriso, para o cumprimento de mandados de busca e apreensões e 5 de prisões preventivas na cidade de Tucuruí e na região metropolitana de Belém. Foram presos Fábio Campos Nascimento, Gláucia Rodrigues Brasil Oliveira, Rômulo Aquino de Oliveira Cupari, André Luiz Fonseca Fontana, Major Leonardo do Carmo Oliveira. Eles serão ouvidos, eles estão sendo ouvidos nesse momento, e tão logo seja concluídas as oitivas deles, serão realizados os procedimentos de praxe, exame de corpo de delito dessas pessoas e serão encaminhadas ao sistema penal a depender da especificidade de cada caso. Existem funcionários públicos que serão encaminhados para presídios especiais de funcionários públicos, existem pessoas com curso superior que serão destinadas às celas especiais e os demais para o presídio respectivo. As pessoas que foram presas nesse momento foram indiciadas pelo crime de associação criminosa em concurso com vários delitos contra a honra praticados, ou seja, dependendo da pessoa, dependendo do acusado, ele foi atribuída a ele pela Polícia Civil 10 crimes contra a honra, entre eles calúnia, injúria e difamação, e todos eles, os que foram identificados como membros dessa associação criminosa, também o crime de associação criminosa. Além dos poderes do Estado, o delegado-geral da Polícia Civil, os promotores de justiça da comarca de Tucuruí e vários magistrados foram vítimas dessa associação criminosa. O que nós descobrimos foi que, por trás de uma simples publicação em que envolvia, por exemplo, uma autoridade pública da cidade, existia um grande intuito de denegrir poderes do Estado. Então, era a Polícia Civil, era o órgão Polícia Civil que estava sendo agredido, na figura de um delegado. Era o órgão Ministério Público que estava sendo agredido através da excração de um promotor de justiça. E também era o Judiciário que estava sendo agredido, estava recebendo descrédito, ou pelo menos tentando ser desacreditado da pessoa, através de crimes contra a honra de juízes e membros daquele poder. As investigações apontam que existiam criadores, coletores e uma rede de difusões das notícias falsas e informações caluniosas e difamatórias, onde os ataques eram realizados através de publicações em redes sociais de fake news e de memes, envolvendo as vítimas de maneira criminosa. Nós descobrimos uma associação criminosa complexa, que envolvia pessoas cuja função era coletar imagens e textos que possivelmente seriam aptos à produção das fake news. Essas pessoas que nós denominamos coletores encaminhavam essas informações para um outro grupo de pessoas que eram os produtores. Esses produtores melhoravam textos ou elaboravam textos, inseriam imagens nesses textos, todos sempre com notícias falsas, notícias manipuladas, com fins criminosos, e depois a fake news pronta, com a imagem e com o texto, eram pulverizadas
através de grupos e redes sociais. Na operação foram apreendidos celulares, pendrives, computadores e outros objetos que serão analisados. As investigações relacionadas com a Operação Último Sorriso continuam para identificar os financiadores e administradores. Essa é apenas a segunda fase. Ainda há muito o que se investigar nesse inquérito tão complexo, como os senhores podem ver, e que envolve tantos interesses. Então, a Polícia Civil ainda procura, ainda investiga as pessoas relacionadas ao financiamento dessas matérias criminosas, porque nós já podemos afirmar que essa associação criminosa que foi descoberta pela Polícia Civil possui financiadores e também pessoas que gerenciam tudo isso, bem como explicar melhor para a sociedade de Tucuruí e do estado do Pará o escopo, a finalidade mais específica dessa associação criminosa. A aviação Tucuruí pediu, através de ofício, a garantia ao Exército da chegada em Tucuruí dos caminhões com combustível para abastecer a frota de ônibus. De acordo com Flávio dos Santos, gerente-geral da empresa Aviação Tucuruí, devido à falta de combustível na cidade, cerca de 30% da frota foi reduzida. Os atendimentos aos passageiros estão acontecendo, mas de forma precária. Nós estamos com uma redução em 30% da nossa frota diariamente e precariamente estamos atendendo, mas estamos aguardando brevemente as decisões, os acontecimentos em Belém para que a nossa frota seja restabelecido o abastecimento. E enquanto não normalizar o abastecimento, os ônibus ficam aqui, parados e os passageiros precisando seguir viagem. A grande preocupação do gerente é de que o combustível não chegue à cidade e a frota seja obrigada a suspender 100% dos serviços. Nós estamos muito preocupados se até amanhã não chegar combustível aqui no nosso tanque, é possível que seja 100% da frota paralisada. Devido à redução da frota, os ônibus estão levando até 1 hora para passar, mas de acordo com o Flávio, logo isso será resolvido. Em virtude da redução, tem linha de ônibus que está passando de hora em hora. É muito tempo de um ônibus para o outro, o passageiro ficar esperando. Tem linha que está de meia hora e tem linha que tem de 40 em 40 minutos. Então, mas a gente pede, mais uma vez, a compreensão dos nossos usuários, que isso logo vai se resolver. A linha Interbairros, que é a responsável por transportar a grande maioria dos passageiros, antes da redução, tinha 4 ônibus circulando. Hoje, apenas 2 continuam. Que é a mais prejudicada, que atende os alunos do IFPA, da Universidade Federal do Pará. Então, lá nós temos 4 ônibus e foi reduzido a 2. Nos horários de pico, acaba havendo uma lotação nos ônibus. Nos horários de pico, realmente, está um sufoco. Então, até o IFPA está aguardando uma decisão nossa de só reiniciar as aulas quando retornar à normalidade o transporte no município. Tentando resolver o problema, Flávio fez um pedido ao Exército Brasileiro e espera ser atendido. Eu acabei de protocolar no Exército um pedido para que ele faça a escolta do nosso caminhão de diesel que está retido lá em Belém. Então, nós aguardamos dentro em breve que seja deferido o nosso pedido e seja restabelecido o nosso abastecimento aqui em Tucuruí. Tentativa de homicídio no Paravoá com 2 feridos à bala e rixa familiar deixa um morto no Beira Rio, agora na rota policial. José Antônio Ribeiro Garcia é acusado de assassinar o próprio irmão, Sérgio do Socorro Ribeiro Garcia, na madrugada desta terça-feira no bairro Beira Rio, em Tucuruí. O caso foi registrado na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí. O José Antônio Ribeiro ele compareceu nessa delegacia para registrar um homicídio que teria sido praticado contra seu irmão. Isso ocorreu lá no Beira Rio, então ele compareceu a esta delegacia para registrar a ocorrência. A priori estava sendo registrada essa ocorrência e até então não havia suspeitas sobre ele. Porém, a equipe se dirigir ao local, a equipe desta delegacia, dos investigadores, terem se dirigido ao local para fazer a remoção do corpo junto com o IML, foi trazido também para a delegacia o sobrinho e a irmã da vítima. Então, ao chegar aqui na delegacia, quando o menor, que era sobrinho da vítima, foi ser ouvido,
A irmã dele confessou que quem havia praticado o homicídio, na verdade, teria sido o irmão que veio registrar a ocorrência. E qual seria a motivação do crime? Ele alega que quando o irmão dele bebia, ficava alterado e era um cara que causava diversos transtornos, ameaçava inclusive. Então teria sido num ato não pensado, num ato não premeditado, mas num ato impulsivo, naquele momento em que havia tido uma desavença entre eles. E aí a arma que ele possuía, o crime foi praticado com arma de fogo. A arma que ele possuía, ele alega que era para defesa própria. Só que diante da situação, diante do calor da emoção, ele teria utilizado essa arma para praticar um homicídio. De acordo com o delegado Kelso Schneider, a arma de fogo usada pelo acusado para praticar o crime ainda não foi localizada. Ele se desfez da arma porque a polícia militar chegou ao local imediatamente. Ela estava, salvo engano, patrulhando pelo local e ao ouvir os disparos, os policiais militares já se aproximaram do local. Então, desesperado, ele ia tentar fugir, ele se desfez da arma. Ele disse que jogou na casa de um vizinho. Então, a equipe dos policiais aqui, junto com a polícia militar, fizeram a busca pelo imóvel onde ocorreu o homicídio e também pelos imóveis vizinhos, mas não logrou esse encontrar essa arma. José Antônio Ribeiro Garcia está preso na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil à disposição da Justiça. A dupla tentativa de homicídio foi registrada por volta das 11 horas da manhã no bairro Paravoá, na rua São João, que é uma das maiores avenidas do bairro. O Lucas e o Pedrinho já são conhecidos nossos, estava uma Pop vermelha, vinham passando pelo Paravoá e rua São João, e alguém numa broche, se eu não me engano, preta, fez alguns disparos vindo atingir o Lucas, se não me engano, no pescoço e o Pedrinho na costa. Mas, a princípio, não corre risco de vida. A polícia já deu início às investigações. Já estamos tentando descobrir quem foi os autores, estamos conversando com as duas vítimas para saber o que aconteceu, para ver se a gente consegue chegar ao autor do disparo. E de que maneira que a população pode estar ajudando? Informando, passando, se caso conhecer, informa quem são os dois. Já sabemos que eles têm passagem pela polícia, mas não sabemos o real motivo do fato, porque essa execução. Isso aí está caracterizado que foi tentativa de execução, uma vez que os modos operantes são sempre os mesmos, alguém em uma moto veio efetuar disparo. O que nos deixa curioso é saber, porque só uma pessoa, geralmente quando é execução, geralmente são dois. Essa pessoa que atirou deve estar com muita raiva dos elementos para agir sozinho e efetuar esses disparos. O crime deixou preocupação para a polícia e populares. O que foi passado para a gente, que pode ser até informações que pode ser do Comando Vermelho, para ter executado. Então isso aí nos preocupa e nós estamos através de investigações tentar elucidar esse fato. Assim encerramos mais esta edição do nosso TJ Regional, agradecendo a você pelo carinho e pela audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho. Uma boa noite a todos e até amanhã, se assim Deus nos permitir.